É uma grande satisfação chegar até vocês através do nosso primeiro episódio do Conexão em Pauta. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, eu quero agradecer a todos os patrocinadores, apoiadores que desde o início apoiaram essa ideia do Conexão em Pauta. E a gente inicia hoje o nosso primeiro episódio. E o meu convidado, nosso convidado, para que possamos estrear o Conexão em Pauta, é ninguém mais, ninguém menos do que ele, que já começou a sua trajetória no rádio no ano de 1997 como diretor e comunicador da Rádio Cantagalo, a Rádio Comunitária de Cantagalo. Já foi agente político de 2001 a 2008 em Cantagalo, atuando como vereador. Já atuou no governo do estado do Paraná de 2011 a 2014 como cerimonialista. Ele também já atuou como assessor parlamentar na Alep de 2020 a 2024. Atualmente trabalha no sistema T de comunicação. Desde 2014 até hoje atua e é um dos maiores comunicadores do estado do Paraná e do Brasil. Ele é o atual vice-prefeito do município de Cantagalo na gestão 2024 a 2028, leiloeiro rural desde 2022, corretor imobiliário e também ele é empresário e proprietário do Rancho RPA. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Ponciano de Assis dos Santos Abreu. Ponciano, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo a esse nosso primeiro podcast Conexão em Pauta. É uma satisfação imensa recebê-lo. Você que é um comunicador conhecido, respeitado em todo esse nosso Brasil, hoje apresentando um dos programas de maior audiência da T, que é o Rodeio da T, trazendo toda a sua experiência. Seja muito bem-vindo, Ponciano. Obrigado, Alain. Obrigado pelo convite. A vocês que nos acompanham. É uma honra estar aqui nesta estreia, podemos dizer assim, no lançamento oficial do Conexão em Pauta. Parabenizar vocês pela iniciativa, você primeiramente pela apresentação, pelos parceiros por acreditar nesse projeto. E nós estamos aqui com muita alegria para responder, para comentar e também trazer para vocês aí um pouco mais da nossa história. Uma história muito bonita, né? Uma história muito vasta aí do Ponciano. Ponciano, todo mundo conhece o radialista, todo mundo conhece o ex-vereador, o atual vice-prefeito, o narrador de rodeios que viajou por todo o Brasil, mas quem é Ponciano Abreu de verdade? Quem é o Ponciano Abreu? Ponciano Abreu é um entusiasta. Eu posso dizer que eu sou um sonhador e uma pessoa que coloco desafios e transformo em metas. Eu sou filho de pessoas simples da comunidade lá no município de Cantagalo, onde com mais 5 irmãos eu nasci em Cantagalo, cresci em Cantagalo, estive algum tempo fora do município, mas quando comecei a idealizar, me entender por gente, tinha alguns sonhos. O primeiro era de ser radialista. O segundo era de ser narrador de rodeio. E o terceiro era de ser vereador. Isso na pré-fase de puberdade, adolescência. E fui construindo essa história. Comecei no rádio, né? Ajudamos a formar a primeira associação comunitária de moradores. Na época, eu fui apresentador político em 1996, com 15 para 16 anos aí, do atual prefeito hoje, João Konjunski. E na sequência nós formamos a Rádio Comunitária Cantagalo FM, qual eu fui diretor lá por mais de 10 anos, apresentador, e ali a gente já iniciou pelo rádio. Tinha também uma história na Rádio Alternativa FM, que era um sonho também aí do pessoal ligado ao movimento Sem Terra e do Partido dos Trabalhadores lá daquele município, aonde também a gente passou lá, atuei isso no início. Depois do rádio, eu estive iniciando as minhas atividades dentro do rodeio. Narrei pelo CTG Jacob Fritz por 22 anos consecutivos, ajudando a coordenar e a narrar os eventos lá. E depois, ainda jovem, com 20 para 21 anos, coloquei meu nome à disposição e fui eleito vereador. Eleito vereador em 2000, em 2001 assumi, e depois reeleito em 2004. Daí estava prestes a disputar uma eleição majoritária e não deu certo, infelizmente. Acabei ficando longe da política, mas sempre com um sonho.
Quando eu conquistei esses sonhos aqui, me vieram outros, que a gente era de abrir uma própria emissora, era de construir, de consolidar na área de comunicação. Depois veio o leilão, a gente já tinha este viés, a parte agropecuária, mas no primeiro momento era como leiloeiro, atuar diretamente, o qual hoje eu estou atuando como empresário, canalizando isso daqui, fiz uns cálculos que era melhor eu fazer, ser proprietário da leiloeira e atuar com parcerias do que eu mesmo leiloar. Então a gente optou por isso. Mas esse é o Ponciano, é uma pessoa simples, trabalhei nas minhas atividades como mecânico, auxiliar de mecânico, foi o primeiro trabalho, mecânica do baixinho na época em Cantagalo, e depois fui ser atendente de farmácia. Inclusive trabalhei com o Nildomar Amaral Zavelinski, né, que era também delegado em Cantagalo e farmacêutico, que depois residiu aqui por Aqui no muitos anos, né? Goiás. Então, essa foi a história do Ponciano, um adolescente, jovem, estudei fora, fui morar em Ponta Grossa, vendi alface. Eu vendia alface nas casas para ajudar também a minha irmã em Ponta Grossa. Jogava futebol no Operário, na categoria dentro de leite, o qual tinha um auxílio também. Esse foi o Ponciano, sonhador e idealizador sempre. De todos os sonhos que você nos falou aqui que teve, pode-se dizer então, Ponciano, que você já realizou ser radialista, locutor de rodeio, um dos mais renomados do Brasil até hoje, conceituado, ainda conhecido e chamado por mestre por muitos, aí tem muitos admiradores e fãs, e vereador também, e foi além, que hoje é vice-prefeito de Cantagal. Mas conta para nós aí, Ponciano, como que aos 15 anos de idade, um jovem no município de Cantagalo, na época Cantagalo ainda era um município pequeno, né? Goiuxim, inclusive, pertencia para Cantagalo naquela época. Como que o Ponciano Abreu, com 15 anos, já fazia essa comunicação na política e posteriormente chegou no rádio tão cedo, tão jovem, né, na comunicação? Como que foi? Chegou ao rádio? Quem que falou, Ponciano, você pode ser um radialista, ou quem foi atrás? Como que foi o início do Ponciano no rádio? Alan, você é comunicador, você é radialista, você é narrador de rodeio, hoje oficialmente é narrador oficial do Paraná, esteve no Brasileiro. Agora, você sabe que se nós escutarmos muitas pessoas no decorrer da nossa vida, da nossa trajetória, se nós escutarmos as pessoas pessimistas, a gente não sai nem de É casa. verdade, isso é verdade. Então você tem que acreditar no teu sonho, nos teus objetivos. E eu sempre fui, como eu falei, um sonhador, um entusiasta. Colocava a ideia no papel e corria atrás. Gostei muito, desde novo, ouvir músicas tradicionalistas. Esse viés da pecuária também fez parte, porque venho de uma família que atua na área. E da política parece que já estava no sangue, né? Nós, enquanto município de Cantagalo, meu avô foi um dos desbravadores daquele município. Chegando lá no início da sua juventude, também em 1910, né? Ele que nasceu em 1898 e morava na região de Candói e ficou com uma cismaria aí na região de Candói e depois tinha o terreno entre Candói e Cantagalo. E eu sempre priorizei a família e achava que a nossa família poderia ir um pouco mais além. Claro que já tivemos prefeitos, vice, vereadores, presidente de câmaras com o mesmo sobrenome também da família, mas a nossa família em si, do meu pai e da minha mãe, nenhum ainda tinha entrado na política quando eu resolvi entrar. Depois veio meus irmãos, saíram candidatos, um deles chegou a assumir também por um tempo, meu sobrinho também foi candidato, foi vereador, foi presidente da Câmara, é vereador no município, e a gente traz esse sonho enraizado porque acredita nos ideais. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, nada que te é apresentado, obstáculo ou dificuldade, se você colocar os planos de Deus e se Deus falar contigo, na tua sinceridade, na tua oração, vai em frente, tudo que você projetar, tudo que você quiser, você vai realizar. Porém,
Não, às vezes, no nosso tempo, mas no tempo de Deus. No tempo de Deus, né. E aí o Ponciano começou a trabalhar na rádio, em Cantagalo, né, no ano de 1997, iniciou lá na Rádio Cantagalo, e aí em 2001 colocou o nome à disposição da população de Cantagalo e tornou-se vereador. E naquela época, a comunicação, o rádio, como que era naquela época lá de 1997, quando começou na Rádio Comunitária de Cantagalo, para ter hoje? Evoluiu muito? Como que era a rádio antes e como que está a rádio hoje? A internet, antes não tinha internet, né? Quando começou lá em 97, lá não tinha internet, ainda era ligação, recebia carta. Como que era a comunicação lá em 1997 do Ponciano Radialista? Olha, teve muita evolução, né. Claro que nós começamos, todo mundo sabe das dificuldades, tudo que inicia, tem as dificuldades, eh, desde a mesa, que hoje é tudo digital, na época ainda era analógica e, enfim. Hoje, o e-mail, hoje o WhatsApp é web, as redes sociais, tudo facilita, né. Naquela época era cartinha, como você falou, era ligação, e eu tenho saudade daquele tempo. Recebia bastante cartinha, Muitas Ponciano? cartinhas, era uma a rádio comunitária, ela aproxima muito você da Na população, da população. sua gente É. principalmente. E eu tinha um programa, lembro até hoje, chamado De Olho na Cidade. O que que era esse programa? Eu nunca tive muita aceitação política e pessoal da classe média e média alta. A Certo. minha classe sempre foi as classes, B, C e D. As pessoas, que mais precisavam, as pessoas necessitadas, mandavam uma carta. Às vezes era pedido de alimento, era óculos, era cirurgia, era encaminhamentos, e eu não fazia nada sozinho, não, mas eu colocava a solidariedade em pauta. De quem estava ouvindo. Isso, de quem estava ouvindo. Nós conseguimos em inúmeros atendimentos, inúmeras, cirurgias, inúmeros remédios, e isso daqui, me capacitou a olhar, a ter empatia, a olhar pelas pessoas, por aquilo que realmente, às vezes, as pessoas precisavam. Porque tem muita gente, claro, tem os clientes de todos os dias que Tem. todo mundo identifica, né, mas tem muitas pessoas boas que às vezes estão passando uma dificuldade e às vezes um membro da família não sabe, para a pessoa se expor, né, porque antes era diferente, a legislação também era diferente, hoje já tem que tomar tudo um cuidado, né. Mas a gente conseguia, fazia Natal Solidário, fazia Páscoa, fazia as promoções de final de ano, lancei um café com Pão Ciano Abreu, que a gente fazia uma vez por semana, a pessoa se cadastrava lá, a gente ia, em parceria com uma panificadora da cidade, você dialogava, você ouvia, porque é bom você ouvir a comunidade. Então, era dessa forma. Hoje, na Rádio T, você fala por uma, imensidão de pessoas, né, que são chegando a 30 emissoras agora, naquele programa que a gente mentalizou e que eu tinha lá, de falar hoje, desde a primeira região tradicionalista, agora até a 18ª, né, 18º agora. podemos dizer agora que mais uma recém-criada, você falar do CTG 20 de Setembro, do Santa Mônica em Curitiba, ou do Porteira, da Amizade de Prudentópolis, do Presília dos Pagos de Catanduvas, ou Fogo de enfim, Chão de Fogo de Guarapuava. Chão de São Guarapuava, vários, né. você fala com, conhecimento, porque você passou, você conhece as Isso. pessoas. Sabe, né. E é esse estreitamento que a gente faz com pessoas também que gostam da música autêntica regionalista, né. Tem uma discussão muito grande que é a música gaúcha. Eu digo que a música, ela tem as vertentes, mas a música é regional. A música é do sul do nosso país. É que nem fala, tem o estado do Rio Grande do Sul, que é, e como nós aqui, como paranaense, você atuou, você viu. Mas, às vezes, muitas regiões do nosso estado é mais tradicionalista que o próprio Rio Grande do Sul. Perfeito, Então, perfeito. eu trago hoje, com essa conectividade, tanto do WhatsApp quanto da fibra ótica, que nós transmitimos ao vivo, um programa atingindo 247, 249 cidades em tempo real. Então é totalmente diferente, né? É média de 400 às vezes passa 600 WhatsApp em 2 horas. É. Então você não consegue atender a maioria, mas você seleciona e tanto a região metropolitana, a região da fronteira, a região de Londrina, a região de Santo Antônio do Sudoeste, todos os aspectos. Nós temos hoje a maior rede de rádios do sul do país, né, a maior do Paraná, e estar lá hoje me remete
ao início, a história, porque ninguém chega numa grande rede de rádios ou chega narrar os maiores eventos, como hoje você está tendo essa oportunidade, e eu já tive no passado, Alan, se você não trilhar um caminho, se você não começar. É Por uma isso, escada, né? é uma escada. É uma escada. E do rádio, Ponciano, para ir até o rodeio, como que foi essa ida chegada no rodeio, da onde que despertou também a vontade? Porque como já era o comunicador, já estava no sangue de ser um comunicador, a rádio é algo muito bom, principalmente a comunitária, né, que aproxima das pessoas e tudo mais. E aí como que foi o início do Ponciano narrando o rodeio, lá nos anos 90 ainda, como que foi o início no rodeio, que também evoluiu e evoluiu de maneira gigantesca, né, Ponciano? Mas como que era o rodeio antigamente, como que foi o início do Ponciano como narrador de rodeio? Olha, Alan, dá para se dizer que era o Ponciano já no rodeio antes da rádio. Podemos dizer assim, todos sabem que Cantagalo chegou a ter um dos maiores rodeios do Paraná. Nós tínhamos ali no nosso Centro de Tradições Gaúchas, hoje, retomando, né, saem bons rodeios, mas nós tivemos ali, o que levava o nome da cidade era o rodeio e o festival, o FEMUSCA, o qual eu tive a oportunidade este ano de 2024, de 25, ajudar a resgatar, que fazia algum tempo já que não saía o festival. E os rodeios, a gente por família tradicionalista e gostar também, sempre estava envolvida. E achava bonito, gostava. E segundo a mãe, os familiares lá, começava desde criança com sabugo, às vezes na boca, subindo em cima de um caixão de lenha, narrando, tinha que regular o pratinado para deixar os mais velhos conversar lá um pouquinho. Então eu já vinha disso aqui. E observava na época o Antônio Tomé de Freitas Filho, tínhamos o seu Aloísio Araújo, outros narradores que passavam por ali e a gente observava o trabalho deles, e começava, como sempre todo mundo começou, em casa, né? Timidamente, dando umas treinadas, falando, mas eu acho que eu consigo também Dá narrar e certo. tal, e dá certo. E assim, quando iniciou a 16ª região, lá em 1997, né, com o coordenador Guilherme de Paula Clock Xavier, que é o Cássio, né, eu fui convidado, já narrava daí em 94, 93, 94, já comecei a ajudar a narrar os rodeios lá em Cantagalo. Isso está fazendo aí já 30, 31 anos nela. E daí, já em 97, fomos para o primeiro estadual. Primeiro encontro estadual de seleção. Primeiro encontro estadual de seleção. A recém-criada 16ª região. Aonde que foi o Foi encontro? lá na cidade de Gaúcha. Cidade Lá Gaúcha. na cidade gaúcha. Sétimo encontro estadual de seleção. Para você ter uma ideia. Bacana. Do MTG do Paraná. Na época, sempre lembrado, Carlos Meira Martins tinha retornado ao comando do MTG do Paraná, estava também passando por algumas modernização e aprimoramento, mas era muito diferente os rodeios no sentido de competição. Não tinha uma competição assim mais acirrada e nem tanto profissionalismo como tem hoje. Era mais Era tradicionalismo. mais tradicionalismo, jogava ali as suas armadas, o pessoal ia para os acampamentos, tomar um chimarrão, aqueles que gostam de tomar um trago, uma caipira, fazer uma carne, compadres que moravam em outras cidades se visitavam nos acampamentos, porque era as 5 armadas para você ficar lá praticamente os 2 dias. Então, era um bolão ou 2 só durante o evento todo, entendeu? Então, era mais tranquilo, né? Isso no início, né? O rodeio era além de trazer toda a tradição, ele trazia também uma confraternização de amigos, né? Naquela época, assim, que se reunia. As pistas não eram iluminadas ainda, então no Isso. cair da tarde as pessoas se reuniam nos barracos para tomar um trago, como diz Era o mais ou senhor. menos assim, Alan. E também tem uma situação que a gente tem que deixar em destaque aqui também, que os rodeios surgiu, né, aqui por uma forte influência também aqui da terceira região, que era a nossa região sede também no começo, né, pelo nome do Cid Mendes Araújo, tio Cid, irmão do Roberto César Mendes de Araújo, ambos foram patrão do MTG do Paraná. E em Ponta Grossa, teve um rodeio para ajudar a organizar, e o tio Cid e o Robertão foram convidados lá pelo prefeito na época. E o prefeito, na época, lá
Não pensa que é diferente. Às vezes tem as distorções desde aquela época. Não, quem organizava os eventos lá não era muito fã do atual prefeito de Ponta Grossa. E o prefeito queria fazer o rodeio dos rodeios lá e contratou o pessoal de Guarapuava para ir lá. Isso nós estamos falando em 1991, 89, 90, então. E de lá surgiu a ideia, veio o pessoal lá de Santa Catarina, pessoal do Rio Grande do Sul, e por que não tinha, né, no Paraná ainda. E ali conversaram, o tio Cid, uma pessoa bastante entusiasta, de pai do Armando Araújo, doutor Antônio França de Araújo, até o doutor Antônio, há poucos dias, sofreu um acidente grave de motocicleta lá em Guarapuava, família tradicional aqui de Candói, de Guarapuava, e pessoas que marcam realmente a história do tradicionalismo. E dali teve a junção com Carlos Beira Martins, com Rubi Sartori e tantos outros, e veio a junção e a formação do MTG do Estado do Paraná. Então, a gente acompanhou um pouco de longe e depois, engatinhando ali 5, 7 anos, já participando de um encontro estadual. Diretamente daí, né? Que esse ano está completando 50 anos, né? O MTG do Estado do Paraná completa 50 anos esse ano aí, de muita história, e a qual você faz parte dessa história. E aí, posteriormente, ali nos rodeios, depois desse início ali no Cantagalo, junto com a família, aí o Ponciano Abreu ganhou o Brasil narrando rodeios, narrando encontros de seleções e também brasileiros. Nós temos aqui em Sorriso, em 2003, no Mato Grosso, em Santiago, no Rio Grande do Sul, em 2005, Pato Branco, 2007, Triunfo, no Rio Grande do Sul, em 2011, e tantos encontros estaduais de seleção, defendendo aí a 8ª, a 16ª e a 3ª região também. Aí, posteriormente, o Ponciano viajou o Brasil narrando rodeios naquela época já, né? Uma época que era um pouco mais difícil a comunicação. Às vezes, para você ser contratado para um evento, você tinha que estar num rodeio mais longe para o pessoal saber. Hoje você joga ali no Instagram, as pessoas te conhecem, fica mais fácil a comunicação, porque antigamente também o celular não existia, né? Mas a gente, dentro da época, narrei ela por muitos rodeios, né? No auge, aí que posso dizer que no auge a gente pode dizer 5 anos, porque também tinha outras funções que o tempo e também quando a gente preconiza, você sabe muito bem, você fica longe da família, você narra, você conhece, você vive isso também. Você fica longe dos pais. E chegou um tempo que eu torcia que não me ligasse para me narrar, porque eu já estava com a idade dos meus pais avançado, a família começou a falar um pouco mais alto como prioridade para mim, Certo. e o rodeio, acho que o que eu tinha já feito dentro do rodeio, a minha contribuição acho que eu já tinha dado, porque veio muitos outros nomes, como tem o teu caso aqui na nossa região, que é um nome que se destaca hoje no Paraná e no Brasil, o próprio Daniel de Souza, o Bolacha. Nós tivemos naquela época aqui também o Rodrigo Ribas, veio narrando também, foi um ascendente assim que narrou, né? Mas junto com o Milton, junto com o Cícero Carneiro, com Galhardo Dias Aranha, de saudosa memória, e tantos outros, né, que narravam, e Celso Zanquetin, pessoas que fizeram a história dentro do MTG do Paraná, alguns diretores campeiros que marcaram, é algo que a gente lembra com saudade, e eu me recordo agora, tanto as narrações oficiais que eu fiz na 8ª região, Pinhão, que é próximo aqui, aonde nós estamos gravando, que é a cidade de Goiaxim, a MESA região administrativa, a 10ª do estado, a nosso Centro-Sul, Centro-Oeste, e eu digo uma coisa para você, o que fica são as amizades. As amizades. E qual que foi o rodeio ou a situação dentro do rodeio, Ponciano, assim, que mais te marcou, assim, um fato, um rodeio, algo que mais te marcou, assim, durante todos esses anos aí, empunhando o microfone em rodeios? Tem algum? Deve ter várias situações, mas alguma, assim, que te marca, alguma que você lembre e fala assim, essa... Porque geralmente tem um caso ou um evento, um rodeio, uma situação que ela fica marcada na memória, né? Tem o rodeio que eu estava narrando isso em
lá no Mato Grosso, lá em Sorriso, foi um dos rodeios que me trouxe dois sentimentos antagônicos. Um sentimento de pureza pela tradição, pelo teu estado, o que o seu Guilherme de Paula Neto fez. Este homem, na época, com 86 anos, 83 anos na época que o seu Guilherme tinha, isso nós estamos falando lá em 2003, ele faleceu com 90 e alguns anos, 92, 93 anos, né? Então, ele estava pialando, tinha categoria pialo, Pialo. e o laço correu na mão dele e acabou atorando um dedo praticamente todo e o outro também ficou só na pele, sabe? E ele mesmo assim não soltou, ele segurou para derrubar o boi, sabe? Mesmo com o dedo Mesmo atorado. com o dedo atorado. Então, quando correu o laço, sabe, é algo que marcando. Daí ele falou: não, era o meu estado que estava ali. Eu precisava daquele pialo para ser campeão brasileiro. E foi. Para defender o Para estado do defender Paraná. o estado. Isso foi. E naquela época, em 2002, Alan, eu narrava novo e tal, estava num dos meus auge. E eu tive o Menegasso, era o diretor campeiro do MTG do Paraná. E eu me lembro muito bem que o Eutímio, naquela oportunidade, me deu a oportunidade de indicar 3 nomes para ajudar lá no MTG para ir laçar. Eu indiquei pai e filho, que foi o Flávio Edson Piorezão, Edinho, de saudosa memória, e o Felipe de Abreu Piorezan, que depois veio ser campeão paranaense, campeão brasileiro, campeão do Braço de rodeio da ouro. Vacaria, braço de ouro, né? E eles não foram tão bem naquele rodeio, mas foi uma indicação. Parentes, amigos, vamos lá. A outra foi a Paula Zanetti, doutora Paula Zanetti, médica veterinária e tal. E a Paula foi lá e também ficou numa na modalidade campeã e na outra vice-campeã. E o outro foi o Ginete, né? Agora me fugiu aqui, ele era da 13ª região, o Lemos lá, o Rogério Lemos. Então, e eu, como indiquei isso aqui, parecia que eles foram meus indicados, a gente torcia de uma forma mais contundente para eles. Diferente. E na montaria do Rogério Lemos, ele parou numa égua, pulando muito, e a nota dele, eu fui, na hora que fui cantar a nota, segundo o juiz, eu induzi a torcida contra os juízes, né? E me deram uma punição. E eu estava no meu auge das minhas narrações. E lá tentaram me tirar da narração, de não competir naquele brasileiro. Entramos com recurso. Foi algo assim que me marcou. Como fala, apesar naquela época eu estava voando. Tava voando. Isso em 2003. E daí eu voltei a narrar sem os meus pontos. Foi definido lá, não, o narrador do Paraná volta, mas não vai competir. Tanto é que no outro rodeio lá de Santiago, daí já no outro rodeio nacional, a gente ficou, na época elegia os 3 melhores, né? Fiquei em primeiro no rodeio nacional de campeões. Mas lá em Sorriso eu já tinha condição. Então foi algo, uns sentimentos assim, sabe, uma história que me marcou na época. Né? E isso hoje é amadurecimento, é aprendizagem, Sem né? dúvida, Porque né? a gente tem que ser sempre profissional. Sempre profissional e imparcial mesmo, que a emoção muitas vezes fala mais alto ali, né? Porque geralmente você está narrando, tem uma equipe ou amigos e tudo mais ali que a gente tem uma afinidade maior, né? Mas mesmo assim precisa ter essa imparcialidade, né? Não só no rodeio, mas em tudo que faz na vida profissional, hoje você na vida política aí também. E Ponciano, do rodeio, de todos esses anos que você esteve como narrador no meio, nesse meio de rodeio assim, as amizades é a coisa que você traz para sempre, de todo o Brasil, de onde a gente vai, conhece alguma pessoa, fica marcado alguma coisa assim. Hoje, que você, por conta dos teus compromissos profissionais e por conta de ser o atual vice-prefeito de Cantagalo, não participa mais com tanta afinco assim nos rodeios, o que te faz falta dos rodeios assim? O que você sente falta dos rodeios que você tinha e que hoje acaba não tendo mais, não tem, por conta do tempo realmente, né? Alan, eu acho que cada rodeio é uma emoção, uma história. Você chega às vezes num rodeio, numa quinta-feira,
um rodeio grande que você tem que sair, às vezes está lá já preparado. O rodeio, você vai chegar lá, já vai ter alguma coisa na quinta, às vezes não tem nada na quinta-feira. Você vai com aquela expectativa já de ter que trabalhar, de ter que fazer, às vezes não sai nada. Às vezes na sexta, vai começar cedo, mas não começa. Mas ali você conhece, escuta uma história, você sabe de alguma curiosidade sobre aquela cidade, um caos. Eu gostava de chegar numa cidade, saber um pouco de uma curiosidade, quem era o prefeito, quem era o vice, qual era o padroeiro, o tamanho da cidade, os rios, porque daí você falava com conhecimento, Sim. né? Então, você já chega, você se sentia integrante daquela cidade, daquele CTG. Eu toda a vida fui muito... Tudo aquilo que eu vou fazer fui muito... me falta a palavra agora aqui, não é incessante, eu fui muito intenso, agora sim, aonde eu estava e com quem eu estava, e qual a bandeira, ou qual a entidade tinha me contratado, eu tentava ser mais profissional possível, mas as amizades, contar uma curiosidade aqui no rodeio de Bituruna, isso já estava parando praticamente de narrar em 2014 para 2015, a minha esposa estava grávida, eu acho que até, eu não lembro bem desse rodeio, 14 ou 15, alguma coisa, ela estava grávida do meu filho, fez 10 anos agora, então deve ser 2014, né? Eu estava lá, tinha na época uma estrada, um veículo, cabine simples, e ela sempre me acompanhou, estava junto comigo, e eu não fui no hotel, no primeiro momento, fui lá narrar, cheguei já também com meus compromissos e não fui no hotel, de repente não tinha hotel Pra dormir lá em para Bituruna. dormir, com uma esposa grávida, compromisso, né? Na época, o Miguel Pereira, hoje que você conhece também, que é um dos grandes nomes do rodeio nacional também, junto com a gente, chamei o Rogério Dalgalo, o pessoal da organização lá, estava mais um amigo do Miguel lá, e o pessoal escutou, falei, olha, estou com a esposa aí no carro agora, não tem hotel, tem algum lugar, ou aonde? Se não me engano, era União da Vitória, mais próximo, ou tinha que voltar a Pinhão, alguma coisa assim, que era já a distância. De repente, um amigo deles lá falou, não, você é amigo do Rogério aí, tá narrando, é amigo do Miguel, que também era meu conterrâneo lá de Santa Catarina, faz o seguinte, fica na minha chácara, tem uma chácara ali, só vou fechar, tem uns casal de Rottweiler solto, e fui lá, fiquei numa chácara do cidadão, chegando com água à vontade, tanques, piscinas, ar-condicionado. Não, é só nós aqui, nós ficamos na cidade e tal. O que é? Mostra que a amizade é mais do que dinheiro. Porque eu tinha dinheiro para pagar hotel, eu tinha o CTG ia deixar lá, mas não tinha hotel. E aquilo ali, a amizade, fez com que eu fosse bem acolhido por uma pessoa que não me conhecia, mas eu tinha amizade por outros. Então isso marca a gente, né? E essa já é uma época boa, né, Ponciano? Mas e quando começou ali no início, ali difícil, sempre foi de caminhoneta, sempre dormia em hotel, como que era? Porque sempre tem história, né? Eu tenho uma história, quando eu tava começando, eu fui no Candói uma vez, e aí o Matheus Jazinski, com certeza vai estar assistindo, na época ele era o vice-coordenador, era uma domingueira que tinha no Candói. E aí eu levei o colchãozinho lá pra dormir, e aí ele chegou e falou pra mim assim, tava eu e o Buiu tava junto comigo, ele falou assim, vocês vão dormir aonde? Precisa um colchão, montar uma barraca. Ele falou, não, tem um lugar bom pra nós dormir, ali. Aonde? Ali pra cima. Só que daí tem duas repartições. E os carneiros estão nas duas. Nós tocamos carneiro só de um lado e barremos a outra e dormimos do lado dos carneiros. Tem umas histórias assim, viu, Alan? Não, já teve algumas histórias que nós dormimos. O Artidor, na época, estava junto comigo lá, e daí o cidadão contratou nós para um rodeio e tinha um Aras. Rapaz do céu, e deixou, era meio perto demais a cama do narrador junto com a cavalhada lá, sabe? Então, você de vez em quando acordava com uns rinchos de cavalo, coisa nada, arruia Capão de Imbuia, mas é a história, né? Histórias Então, que ficam. era com carro antigo, era com carro velho, tinha uma Opala Diplomata, e o Artidor naquela época estava começando, e daí também nós andávamos cada 2, 3 quilômetros, tinha que pegar e colocar água, porque o carro estava fervendo. E eu era motorista, né, sobrava para ele. Então tem umas curiosidades assim que ficam, umas histórias que marcam a gente. É bacana, muito, muito bacana mesmo. E a comunicação fez o Ponciano Abreu
chegar a lugares onde o sonho foi alcançado, foi ultrapassado, e aí os sonhos começaram a ser ainda maiores, Ponciano. Posteriormente, aí esse meio. Porque a comunicação que começou lá no rodeio, lá na rádio, ela vem trazendo você para dentro ali dos órgãos públicos, você começa a ter um conhecimento a mais com prefeitos, né? Já tinha sido vereador, que a gente já vai falar também do Ponciano Abreu, vereador, e agora vice-prefeito, daqui um pouquinho a gente vai estar falando. Mas o rodeio e a comunicação no rádio, ela te aproxima muito de políticos, de pessoas que enxergam em você, olha, esse cara aqui ele pode me ajudar, pode ser um caminho na comunicação. E a comunicação naquele tempo, até hoje, nos rodeios, no rádio e principalmente na política, ela é um diferencial realmente, né, Ponciano? E você acha que o rádio, que o rodeio foi um diferencial na tua vida para você chegar onde você chegou hoje? Ah, com certeza, lá. Hoje, nós que mexemos, que vivemos com comunicação, principalmente partindo para o lado público, nós temos já um diferencial de outras pessoas. Porque você saber se comunicar, ou você saber chegar aonde você quer, e explicar o que você quer, e isso já é uma grande coisa. Porque tem muita gente que é político ou que atua nesse meio, que às vezes, para abrir a boca, tem dificuldade, É, né? E demanda sempre de um assessor, ou tem pessoas que às vezes, eu sempre falo de prefeito sem mandato, né? Que tem pessoas que às vezes por trás do pano mandam mais que o é prefeito, né? verdade. Eu sei muito bem meu papel, hoje eu estou como vice, eu atuo ao lado do prefeito, mas como assessor parlamentar, a gente aprende os caminhos numa Secretaria de Estado, numa autarquia, no governo federal, numa viagem, como chegar, como abordar um secretário de Estado, como também apresentar um projeto. E isso daqui já é um diferencial. E na vida pública você tem que mostrar que você é diferente. Quais são as suas atribuições? E eu falo agora, isso aqui principalmente para muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, você que tem sonho, nunca deixe de sonhar por aquilo que você acredita. E a pessoa que diz, não tenho mais sonho, realizei. Essa pessoa que fala assim, ela tem que morrer. É, Porque ela já realizou tudo? Não. Eu tive as minhas conquistas e tem outros sonhos que a gente também está colocando em pauta e você tem que trabalhar para esses sonhos. Só que você tem que falar dos seus sonhos depois que tiver realizado. Porque ao mesmo tempo que você fala dos teus sonhos, tem pessoas que te apoiam, tem pessoas que vão vibrar por você e tem pessoas que vão querer puxar o tapete. Tem pessoas que vão, na verdade, lançar palavras contra a sua vida, contra você, para você não evoluir ou para você não chegar onde você quer. perfeito, perfeito. E com certeza, durante todo esse tempo, você teve muitas críticas e muitas pessoas tentando puxar o tapete, e tem até hoje, e vai ter até o final da vida, né, Ponciano? A gente vai já falar do Ponciano vereador, do Ponciano que chegou lá na Assembleia Legislativa, que chegou lá no governo do estado e que hoje é o vice-prefeito. Mas eu quero pedir licença porque nós temos que faturar um pouquinho também aqui no Conexão em Pauta. E agora a gente vai para os nossos comerciais, né? Queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores, a todos os nossos apoiadores que compraram essa ideia, estão acreditando em nós. E agora vocês vão acompanhar os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores aqui do Conexão em Pauta. Quando o assunto é construir ou reformar, a gente sabe, cada detalhe faz diferença. Por isso, na Vincentim e Massaneiro Materiais para Construção, você encontra qualidade, bom preço e aquele atendimento amigo que faz toda a diferença. Tudo em um só lugar. Faça sua obra acontecer com quem entende do assunto. Vincentim e Massaneiro, construindo com você. Na NC Reabilitação Oral, cada detalhe do ambiente foi pensado para te receber com conforto e tranquilidade. Somos especialistas em implantes, próteses e reabilitação oral completa. Com tecnologia, precisão e um cuidado que vai além do consultório. Agende sua avaliação e descubra o que a odontologia de verdade pode fazer por você.
Olá pessoal, tudo bem? João Carlos aqui do Super Iargas, e aqui nós levamos liberdade de escolha às pessoas que buscam a melhor opção para si e sua família. E por meio da evolução constante e contribuição, alimentamos vidas e suas histórias. Aqui no Super Iargas tem tudo para a sua semana ser completa. No açougue, cortes fresquinhos, carnes selecionadas e aquele precinho especial para garantir o churrasco ou almoço em família. No Hortifruti, frutas e verduras direto do campo para a sua mesa. Frescor e qualidade que você sente no sabor. Na panificadora, pães quentinhos, bolos caseiros e delícias saindo do forno o dia todo. É passar e sentir aquele cheirinho irresistível. Quer uma alimentação mais saudável? A seção de produtos integrais e naturais está cheia de opções para quem cuida da saúde sem abrir mão do sabor. A lista da escola está garantida aqui também. Tem material escolar de qualidade e com preços que cabem no seu bolso. E para a criançada, a diversão não para. A seção de brinquedos tem novidades toda semana para presentear ou surpreender. E o conforto do seu lar está completo na nossa linha de cama, mesa e banho. Variedade, beleza e economia para renovar a casa toda. Assim é o Super Iargas, alimentando histórias. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui na Mecânica Catrucha. E esse pessoal é muito organizado. Logo que cheguei, já deu para ver o cuidado com cada detalhe. Oficina limpa, ferramentas no lugar. A equipe aqui não brinca em serviço. São profissionais experientes, atenciosos e prontos para resolver o que o seu carro precisa. Se você é de Goiôxim ou região, vale a pena conhecer. Mecânica Catrucha é sinônimo de confiança, qualidade e compromisso com o cliente. Olá pessoal, eu sou a Irene da Conquista Empréstimos e hoje estou aqui para falar como podemos ajudar você a realizar seus sonhos e conquistar seus objetivos financeiros. Meu nome é Vânia e aqui na Conquista Empréstimos também somos representantes autorizadas da TIM. Estamos prontos para oferecer soluções sob medida para você, seja para quitar dívidas, investir em um novo projeto ou simplesmente ter um respiro em suas finanças. Venha com a gente e descubra como podemos transformar suas necessidades em realidade. Vamos juntos nessa jornada de conquistas. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Se você busca móveis sob medida com qualidade e dedicação, a Marcenaria Bela Vista é a escolha certa. Transformamos madeira em verdadeiras obras de arte, criando ambientes que refletem o seu estilo e necessidades. Com profissionais experientes e comprometidos, garantimos excelência em cada projeto. Entre em contato conosco e saiba como deixar seu ambiente mais bonito e funcional. Estamos de volta com o Conexão em Pauta. Estamos recebendo Ponciano Abreu, vice-prefeito de Cantagalo, atual vice-prefeito de Cantagalo, já foi vereador, radialista, trabalha na Rádio T, a maior rádio do sul do Brasil, sistema de rádio, né? Do sul do Brasil, a Rádio T, apresenta o Rodeio na T todo sábado, né, Ponciano? Todo sábado. Todo sábado. Das 20 às 22 horas. Na Rádio T, para toda aí a região do estado, todo o estado do Paraná e também a região sul, atinge outros estados também, né, Ponciano? Atinge parte de Mato Grosso do Sul e também aí de Santa Catarina e São Paulo. São Paulo também, a Rádio T aí que é um sucesso, e o Ponciano Abreu com o Rodeio na T, que é um verdadeiro sucesso. Falamos aí do Ponciano radialista, falamos do Ponciano narrador de rodeios, né, esse mestre Ponciano Abreu aí que é referência para muitas pessoas. E para a gente finalizar esse assunto e a gente ir para o outro Ponciano político, que a gente vai falar já já. Ponciano, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm vontade de ser um locutor de rodeio, de ser um locutor de rádio, e muitas vezes não sabe o caminho que deve seguir, o que deve fazer, a quem deve recorrer.
O que você daria de dica a essas pessoas que têm vontade de entrar no meio da comunicação, seja no rádio, seja no rodeio, seja como um apresentador, seja como um orador, seja como na comunicação? Você, com a sua vasta experiência no ramo da comunicação, o que você daria de dica a quem tem interesse? Porque muitas vezes as pessoas falam bem, têm uma voz boa, mas às vezes tem uma certa timidez, né? Quando chega na frente da plateia, quando pega o microfone na mão, muitas pessoas falam que tem pavor do microfone, né? Eu tenho pavor do microfone, eu falo bem, eu canto, eu faço isso, mas quando eu pego o microfone, qual que seria a tua dica para quem está nos assistindo e tem interesse em entrar nesse meio da comunicação? Primeiramente, ser mais natural possível e você se espelhar nas pessoas que fazem bem feito, seja o serviço cerimonial, a narração do rodeio, a apresentação de um show, a apresentação de um evento. Olhe para como é aquele profissional, se espelhe naquele profissional, mas não copie aquele profissional. Tenha o seu próprio jeito de apresentar, seja autêntico. E fale com simplicidade. Eu acho que muitas pessoas às vezes querem complicar a informação. Não estou dizendo de forma alguma para falar errado, para não seguir a gramática, para não obedecer vírgulas ou pontos, mas não enfeite. Faça o feijão com arroz bem feito, que as pessoas também vão entender. E se tem muitas dificuldades, tem muita dificuldade assim, procure, tem hoje vários cursos, né? Senac, Sesc, o pessoal faz, tem cursos também aí particulares sobre comunicação, sobre se dirigir ao público, de que forma, ordens de precedência. Você tem que estudar. Nada você vai conseguir se você não tiver um esforço. Então, é só se dedicar e o caminho está aberto. E com agora a internet, com a facilidade dos podcasts, com a facilidade também da comunicação chegar mais rápido, eu tenho certeza que muitos talentos vão se sobrepor aí, até mesmo alguns que já estão na mídia atual. Perfeito, essa é a dica do mestre Ponciano Abreu, para você que tem vontade de entrar aí no meio da comunicação, de ser um radialista, um locutor, um cerimonialista, enfim, atuar nesse vasto meio que é a comunicação. Ponciano, então no ano de 2001, o senhor foi candidato a vereador do município de Cantagal. Se elegeu, se reelegeu e foi vereador até 2008. Em 2011, o senhor trabalhou no governo do estado do Paraná como cerimonialista, no meio político também. Na época, o governador era o Beto Richa, na época. Esse meio político que saiu de Cantagalo e foi até o governo do estado, começou através da comunicação, como o senhor já falou. E o que a política trouxe para o Ponciano Abreu? Não falando financeiramente, mas falando pessoalmente, de conquistas e realizações que você pode fazer e agora, como vice-prefeito também, está tendo a oportunidade de fazer para a população do Cantagalo, para a região, enfim, para o estado. A comunicação, o rádio, o próprio rodeio, ela abre muitas portas. E as portas que foram abertas, as oportunidades, você tem que saber aproveitá-las. E eu, neste meio, tive oportunidades, aproveitei, tive a minha experiência na Câmara de Vereadores, como vereador, presidente da Câmara, e depois eu fui indicado, né? Na época, a uma secretaria importante, atuei um pouco em Laranjeiras do Sul, no Núcleo Regional de Educação, e depois me aproveitaram para fazer o cerimonial aqui na região, quando o governador estivesse por aqui, como é o caso, fizemos alguns cerimoniais tanto na nossa região como também fora. E ali você vai ganhando bagagem, você vai conhecendo cada um, você pega um script pronto, você conhece um secretário de Estado, você conhece um prefeito, você conhece um deputado, né? Dali surgiu também, a gente já tinha um vínculo de amizade com o deputado Artagão, mas daí, depois que a gente também esteve lá pela indicação dele, tanto no cerimonial do Estado, depois um convite para que estivesse compondo também a sua assessoria parlamentar, e eu atuei também, depois que saí da política, lá em 2009, eu fui secretário de comunicação social do município de Candói, na época com o prefeito Elias Faraneto.
Fiquei por algum tempo lá, daí abrimos uma empresa, atuamos. Então, são áreas, Alan, que nós vamos aprendendo como homem público, como político e também como comunicador. Você vai aprendendo cada vez mais como se dirigir, como fazer o seu papel de político, papel de apresentador, papel de assessor, tudo isso cada um tem um viés de trabalho. Lá em 2001, quantos anos o senhor tinha quando foi candidato a vereador que se elegeu em Cantagalo? Eu tinha 20 anos para 21 anos. E como que foi a primeira campanha eleitoral? Como que foi a primeira campanha política de sair, de pedir voto? Naquela época não tinha internet também, né? Também não era no tinha. Santinho, era em cima de caminhão ainda, que ainda tem muitos lugares que é até hoje ainda, né? E é assim mesmo, viu? Ela foi algo que eu saí candidato por causa de desafios, né? Na época eu não era tão cheinha como estou hoje aqui, né? Mas falaram, não, o Ponciano não faz os votos dele, né? Não faz o peso? Não faz o peso, Sempre não faz o peso dele, né? E daí eu falei, mas eu acho que eu faço, né? Então, e daí saí, deu certo a primeira eleição. Foi uma campanha onde a ala jovem, me lembro bem, né? Formava as alas jovens, né? A juventude me abraçou, eu vinha com aquela, como eu posso dizer assim, uma nova opção de juventude. Renovação, já estava estudando comunicação, já tinha sido apresentador, tinha sido servidor público também, já tinha uma experiência. Em 98, eu estive em Curitiba e fiz um curso na ABRAP, que é a Associação Brasileira de Administração Pública, um curso de ASCOM, Assessoria de Comunicação. Então, já me deu base, né, no projeto político que eu queria atuar. E ali aprovamos importantes leis, né, aprovamos e debatia o regimento interno, as leis orgânicas, era muito contundente, né? E dali nós só tivemos aí exatidão, ganhando espaço e também o trabalho a nível de Estado surgiu. Qual foi o seu maior feito dentro da Câmara de Vereadores de Cantagalo? Olha, nós lá valorizamos pessoas que trabalharam pelo município e às vezes eram esquecidas, né? Eu sempre remeto à história, sabe? Eu gosto de homenagear pessoas em vida, não depois de morte. Então, nós tivemos lá um reconhecimento público de algumas personalidades, como o senhor Argemiro Henrique de Matos, foi o primeiro subprefeito da cidade de Cantagalo. Nós fizemos leis importantes valorizando as pessoas do interior que tinham que se deslocar para ter as fichas lá, reservar tantas fichas para o interior. Nós aprovamos e conquistamos, né, naquela época, em torno de uns 20 a 30 quilômetros de saneamento, onde 40 anos o pessoal já estava esperando. Nós temos aí 42 anos de emancipação política administrativa, vamos para 43, mas ainda no distrito já não tinha-se água. Também fizemos umas lombadas físicas no período lá o trecho que compreende a 277, que estavam ceifando muitas vidas. Fizemos um abaixo-assinado com mais de 3.000 assinaturas. Então, só ali, eu acho que já tinha valeu o mandato, porque uma vida que você salva, né, eu acho que já vale a pena. Que vale a muitas obras, né? Que vale a muitas obras. E durante essa campanha ainda... Hoje é menos um pouco, né, Ponciano, porque a internet ela facilita bastante, mas naquela época ainda precisava ir na casa do seu Pedro, da Dona Maria, pedir um voto, café. Qual foi a história que marcou você nessas duas campanhas ali para vereador lá em 2001 e depois em 2004? Olha, eu... Recebeu um copo de café com mosquito? Mais ou menos parecido, né? Tem uns causos nesse sentido, né? Uma vez chegamos a pedir voto num senhor no interior aí,
e ele estava passando, rapaz, uma forrageira lá e chegamos lá, estava aguardando ele, a hora que ele foi dar uma atenção para nós lá, passou o dedo na forrageira. Falei, olha, além de eu perder aquele voto, eu acho que ele ficou me amaldiçoando aí bastante. Então, essa foi uma história que marcou também, isso aconteceu comigo, viu? Você perdeu o voto e ele perdeu o dedo. Mais ou menos assim, sabe? E também tive a nossa família bastante grande lá, né? Não conflitos familiares, mas disputa até mesmo com membros da família, com primos, né? Porque algo que marca a gente, mas sempre você sabendo dividir, sabendo respeitar o espaço um do outro, né? Certo, perfeito. E agora, nesse último pleito eleitoral, o Ponciano Abreu saiu candidato a vice-prefeito na chapa junto com o atual prefeito, seu João Konjunski, e conseguiram o feito de se eleger lá. Como que está nesses primeiros meses, né, iniciando ainda um mandato, né, 8 meses, aí, 7 meses e alguns dias de mandato em Cantagalo? Como que está esse trabalho em Cantagalo agora como vice-prefeito? Como que está sendo, como que está o andamento de obras, de projetos para decorrer desse mandato em Cantagalo? Alan, muitas coisas boas nós estamos aí pleiteando, mas principalmente aonde eu estou atuando, eu pedi e conversamos com o prefeito, eu não tenho o comando desta ou daquela secretaria. Certo. Eu atuo junto ao governo do estado e ao governo federal na canalização de recursos. Perfeito. Então, eu acompanho o departamento de engenharia, departamento de projetos e planejamento lá, para que, em contato com os assessores, as coisas fluam mais rápido. E também nossos IAT, Sanepar, Coapar, as entidades de governo, é a gente que trata diretamente com eles. Nós estamos com muitos projetos bons. Hoje mesmo eu cobrava o departamento de engenharia 3 barracões industrial, já com fase já de 76% já do projeto concluído. Estamos fazendo um centro comunitário numa das mais importantes vilas lá e que precisava realmente, já está em andamento. Estamos assinando agora, terça-feira, hoje, R$7.249.000 do asfalto novo Vida Nova. Já temos um projeto de mais 4 milhões para asfaltar mais ruas da cidade aqui. Estamos fazendo um contorno oeste, que eu chamo aqui, que vai desviar os caminhões aí do centro da cidade, para não passar próximo a bancos, escolas, né? Vão desviar aí sentido Acuamo, Coprocel. Mais uma obra aí que deve chegar a R$5 milhões. Um novo lar do idoso, mais de R$2 milhões, já temos aí assegurado, processo em fase final. Mais uma creche no valor de R$2.400.000 também assegurados, devemos assinar o convênio nos próximos dias. Tivemos a liberação agora de 3 campinhos, vamos estar já canalizando um na Vila Nova, um no Cavaco e o outro ainda a gente vai dar também destino. Nós estamos com a nova unidade básica de saúde, R$4 milhões, dinheiro em conta. Já estamos começando aí. A nova unidade da PAI, mais de R$2 milhões. Tudo isso bacana, hein? Este ano. Conseguimos 79 casas, né? Pelo programa aqui da Coapar, a custo zero, vai chegar aí a próximo quase 14 a 15 milhões de reais. Eu recebi a informação há poucos dias de mais 20 casas que também a gente conseguiu através do governo federal, por intermédio do deputado Sérgio Souza. Temos mais 15 casas também do governo estadual. Nós, próximo aqui, se a gente for falar, assinamos agora 6 milhões do Rota do Progresso. Daqui uns dias vamos estar fazendo a licitação de mais 6 milhões que vai interligar aqui o asfalto do trevo de entroncamento de Goiuxinha a Cantagalo. 10 milhões, a obra já está saindo. E vamos trazer de lá da Avenida Círio José de Souza, da Vila Verde, para mais esses 6 quilômetros, para ficar 100% os 22, 23 quilômetros aqui até no trevo. De asfalto. Então, são uma obra que nós não prometemos, mas que nós estamos tirando do papel. Então, se nós somarmos, né, estamos junto começou um trabalho lá com a prefeita Mari, hoje o Éder dando continuidade, e lá com o Juninho também, lá do Marquinho, e o município de Cantagalo, né, o prefeito João Konjunski que tinha um sonho de interligar esses municípios, fez a provocação no primeiro momento do projeto, o projeto está saindo do papel,
e tem um orçamento já aprovado pelo governo do estado de 210 milhões de reais. É uma obra gigantesca, né, Uma Ponciano? obra de quase 43 quilômetros, aí que vai ligar Cuiuxim, Cantagalo e Marquinho. Então, eu creio que nós ainda este ano vamos ter a licitação dessa obra. Bacana. Sabe? Então, se nós somarmos, né, a nossa contrapartida, se nós somarmos aí equipamentos, máquinas, vamos receber 3,7 milhões também maquinários agora, programa do governo estadual, sem contar inúmeros veículos, vans, ambulâncias, né? O município está indo muito bem, estamos estruturando, né? Que bom. Então quer dizer que essa missão que foi lhe incumbida de capitanear recursos tanto do governo estadual quanto do governo federal, o senhor está exercendo com maestria, né? São milhões em pouco tempo de mandato, né? É claro que o prefeito João Konjunski já vem do mandato anterior, né? Ele se reelegeu, né? Mas em tão pouco tempo assim, são obras vistosas, são obras gigantescas, né? E essa obra da PR-364, é um sonho de décadas e décadas aqui, né? Porque, na minha opinião e na opinião de acho que de muita gente, essa obra, a nossa região, principalmente Goiuxim, Marquinho, Cantagalo já tem a 277 que passa lá, mas nós aqui, essa ligação asfáltica, o desenvolvimento aqui para nossa região vai ser gigantesco, né, Ponciano? Então é uma obra muito boa, uma obra que todo mundo torce para que realmente ela aconteça, e parece que o governador, o Ratinho Júnior, também está disposto a fazer essa obra aí, tirar essa obra do papel, e toda a população de Goiuxim, Cantagalo, o povo ali do Cavaco, que mora ali, Marquinho, enfim, quer que essa obra saia, e a gente torce muito para que essa obra saia, então, lá no Cantagalo. Ponciano, e o futuro político de Ponciano? Ponciano que tinha um sonho de ser vereador, foi vereador, aí agora é vice-prefeito. O futuro político de Ponciano, como que será o futuro político? Qual que é a expectativa do futuro político de Ponciano Abreu? Olha, o meu futuro político depende dos eleitores e da população cantagalense, né? Eu aprendi uma coisa na minha vida, que o político ele não tem que querer, ele tem que ser querido. E eu me coloco à disposição da população, coloco à disposição das pessoas que me viram nascer, crescer, né? Sou nascido em Cantagalo, estive fora um tempo para estudar, mas voltei. Como vice-prefeito, acho que estou fazendo o meu papel, mas a honra e glória não é para mim, é só para Deus. Tem um prefeito que me deixa atuar nessa área, tem certos conflitos, tem certas coisas que a gente não concorda, mas dentro da área pública é assim. É normal, né? Você tem que saber também ceder, você tem que saber também o seu papel. Sei muito bem a minha função, né? Eu sou vice, mas eu tenho um bom diálogo com o prefeito, viajamos juntos, conversamos, debatemos, às vezes nós temos uma ideia, mas observamos que se fizer diferente vai melhorar para a população. Então tudo isso, Alain, você tem que colocar na prateleira. Eu, com as minhas assessorias e com o trabalho que eu fazia, falando do ponto de vista financeiro, era bem mais lucrativo para mim continuar o que eu estava fazendo. As assessorias nos outros municípios, as rádios e tal, mas eu fiz uma opção. Perfeito. E a minha opção é servir a comunidade. Tem muita gente, eu não estou no dia a dia, eu não estou na gestão. Eu estou, na verdade, alocando recursos que vão servir para o futuro do nosso município. A estruturação urbana, debatemos há poucos dias e vamos aprovar daqui a um tempo com os nossos vereadores lá, o nosso plano diretor, o futuro dos 10 anos do nosso município, e tudo isso, né? E só para finalizar, eu acho que já vale a pena meu mandato por algumas obras que a gente pediu autorização, o prefeito falou, vá atrás, mas é difícil. Eu fiz um pedido para o prefeito e eu fui despachar com o secretário Ortega, através de uma audiência marcada lá. Ortega é o braço direito do governador Ratinho Júnior, do deputado Artagão, e pedi para ele 4 áreas que era do estado do Paraná e que estava lá, de certa forma, devoluta. Eram áreas de reserva de vilas rurais, né? E que o pessoal estava invadindo, cortando árvores e tal. Uma, a gente tinha intenção de fazer o primeiro, né? Porque nunca teve um parque ambiental, e as outras 2, uma para geração de emprego e outra para moradia. E pasme, Alain, nós conseguimos êxito
E essas áreas já estão sendo escrituradas agora para o município de Cantagalo. As 4? As 4 áreas. Vai chegar a 4,3 alqueires para o município. Hein? Que né? bacana. Uma área de mais de 60 mil metros quadrados, outra de mais de 28, outra de mais de 11. Só aí já vale o mandato. Outra, recebi agora a informação que também uma vila que tem pedras irregulares lá, que nos pediu, e nós vamos estar daqui uns dias fazendo a canalização de R$1 milhão para asfaltar toda aquela vila. Diminuir o pó, acabar com a poeira, terminar com o barro, valorização e também, é claro, qualidade de vida da população. Então, a gente se somando a essas e as outras conquistas aos nossos deputados que estão ajudando, como é o caso do Artagão, no meu caso aqui o deputado Aliel Machado, o deputado Sérgio Souza, que são os que estão à frente das nossas lideranças políticas, nós estamos muito bem servidos. O prefeito tem também um bom diálogo e é uma grande deputada lá, hoje secretário de Estado, Helena Dal Ponte, o próprio Toninho Wanderson. Nós estamos muito bem servidos de deputados que estão fazendo a diferença também neste mandato. Ponciano, falando de deputados estaduais e deputados federais, como o senhor acabou de citar aí, a política no Brasil está meio conturbada, falando em âmbito federal. Como que o senhor vê a política no Brasil como vice-prefeito de Cantagalo? E às vezes a gente para e fala assim, mas é lá no governo federal. Mas a política ela começa aqui no Goixinha, ela começa no Cantagalo, ela começa no Virmonde, no Marquinho, com os vereadores, e aí vai para o vice, vai para o prefeito, vai para o deputado estadual, vai para o secretário, vai para o governo, até chegar lá. Ela é uma corrente, né? Como que você vê hoje como vice-prefeito a política no cenário nacional? A política no cenário nacional é preocupante lá. E eu quero deixar agora 2 pontos preocupantes que eu tenho. O primeiro, a inversão bastante do poder. Eu ainda peguei parte aonde um vereador de uma cidade, quando o cidadão era preso antigamente, se fosse falar com o delegado e falasse, eu me responsabilizo por esse cidadão aqui, vou levar, poder legislativo era forte, o executivo nem se fala. E o Poder Judiciário era, na verdade, dentro dos limites das 4 linhas. Mas hoje, o que nós estamos vendo? Uma intervenção muito forte de quem faz as leis, que é o Poder Legislativo, e dentro do Executivo que executa, o que também gere, seja uma cidade, um estado ou o Brasil. Então, está tendo muita intervenção do Poder Judiciário nas ações tanto do Executivo quanto do Legislativo. Foi dado muita autonomia ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, e que muitas das vezes inviabiliza bons projetos e tem, na verdade, colocado a soberania do país em xeque. Essas brigas internacionais, posso dizer aqui o outro problema, é que muitas pessoas não sabem, mas no início do mandato do presidente Lula, ele falou que ia colocar o que é próximo de 15% de áreas no país que estão degradadas a leilão. Hoje, poucas pessoas também sabem que um dos maiores capitais internacionais que nós temos é da China. Ela já atua na área do agronegócio, no ramo de comunicação, no ramo de telefonia, de internet e também do agro. E possivelmente seja o maior investidor. É cerca de 2 bilhões de reais, esses 15% do território, que pode ser, na verdade, alocado ou vendido para outro país. Agora, eu te pergunto, como que fica o porquê por que eu estou falando isso aqui? É porque nós não estamos vendo as injeções financeiras de grandes países ou de pessoas capitalistas, de países capitalistas, nós um país de terceiro mundo, diferente do país do primeiro mundo, como as grandes potências mundiais. Mas nós estamos vendo um país aí que hoje está aumentando impostos, que hoje está, na verdade, com dificuldade, às vezes, de manter os seus compromissos, porque está sendo mal gerido, não está tendo gestão, mal administrado.
E esta divisão, eu nunca fui fã do fanatismo da esquerda e nem do radicalismo e também daquela fixação da direita. Eu sempre atuei e gosto de atuar no meio termo. Porque tem muitas pessoas da esquerda que têm bons projetos, são gente boas, como também da direita. Nós não podemos hoje fechar esses olhos e ter esta visão tão fechada. Não, é da direita presta, da esquerda não presta, ou da esquerda presta, ou da direita não presta. É a minha opinião. Perfeito, perfeito. Ponciano Abreu conversando com a gente aqui no podcast, uma conversa interessante, uma conversa bacana, falando da rádio, falando do rodeio, falando da política. E o Ponciano também, ele é leiloeiro rural e empresário e proprietário do Rancho RPA. O que é o Rancho RPA, Ponciano? O Rancho RPA saiu mais um sonho, que também foi realizado, é onde as pessoas têm opções de comercializar os seus animais sendo tratados igualitariamente. O que tem 100 cabeças, 200 para vender, e o que tem 10, 15, o tempo de leiloar, o tempo de nós colocarmos lá e tentar vender os animais, seja para pagar um Pronafim, para pagar um Pronaf ou um Pronamp, ele vai ser tratado com esse respeito, com essa dignidade. Então era mais um sonho que aos poucos nós fomos tirando do papel e pretendemos ampliar. Este é o Rancho RPA, que também tem outros projetos aí futuro que nós vamos estar em breve aí dividindo com vocês. E para quem deseja conhecer o Rancho RPA, ou participar, ou comercializar animais, comprar ou vender animais, onde que fica o Rancho RPA? Rancho RPA é bem fácil. Chegando em Cantagalo, na rua Agenor Rocha de Abreu, número 800, no bairro Planalto, né? Próximo aí da prefeitura. É bem facinho a localização. Nós vamos estar realizando agora, inclusive, dia 21 de agosto, né, mais um leilão especial com touros e também alguns lotes aí, não extra catálogo, mas que estarão sendo disponíveis, estarão à disposição, bezerros e bezerras, bois, novilhas prenhas, vacas, né, vacas com cria ao pé também, com os exames conforme também preconiza aí a ADAPAR. Que bacana. Este é o Ponciano Abreu, atual vice-prefeito de Cantagalo, radialista, o Ponciano da Rádio T, do Rodeio da T, dos rodeios e de tantas e tantas histórias. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que acompanharam esse nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast. Eu quero mais uma vez, Ponciano, do fundo do nosso coração, em meu nome, em nome de toda a equipe aqui do Conexão em Pauta, agradecer você, porque você sabe que o início ele não é fácil para ninguém, né? Quando a gente está começando um projeto, quando está começando algo, às vezes a gente leva alguns nãos, portas na cara, e desde o momento em que eu te fiz a ligação, te mandei a mensagem, você topou, a gente marcou, você veio aqui, a gente realizou a gravação desse podcast que tenho certeza que trouxe um conhecimento muito grande da tua história, né? Como narrador, como político, como radialista, como empresário, como pai, como homem de família que o senhor é. Eu quero agradecer imensamente também a todo o pessoal que está apoiando, os nossos patrocinadores, a todo o pessoal que comprou essa ideia e acreditou em nós. E o objetivo do podcast é trazer conversas como essa que a gente teve aqui, Ponciano. Conversas leves, com pessoas da nossa região, pessoas do Goioxim, pessoas do Cantagalo, do Marquinhos, Guarapuava, Virmonte, Santa Maria, da nossa região, da região central do estado do Paraná, que muitas vezes não tem a oportunidade de participar, de dar uma entrevista em algum lugar, em alguma televisão. Enfim, a gente quer dar voz e ver essas pessoas, trazer história bacana de políticos, de empresários, de professores, de músicos, de todas as pessoas, porque eu acho, Ponciano, que todo mundo tem uma história bacana para contar. Todo mundo pode influenciar alguém, seja para o bom ou seja para o ruim, e o nosso objetivo é trazer para o bom. Então eu quero agradecer do fundo do nosso coração, o nosso muito obrigado, Ponciano Abreu. E para a gente finalizar, Ponciano, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem que venha do teu coração, uma mensagem que você queira falar a todos que estão nos assistindo, uma mensagem que você acha que, se a gente conseguir chegar no coração de uma pessoa que está nos assistindo com essa sua mensagem, eu acho que tudo isso é válido, Ponciano. Primeiro, agradecer a você, e ao Conexão em Pauta, né? A esse canal que com certeza vai levar aí bastante entretenimento, comunicação, informação também a toda a nossa região. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e a mensagem que eu deixo aqui a todos os telespectadores, as pessoas que nos acompanham, primeiramente,
é que você acredite no seu potencial. Não receba e não aceite, né, na sua vida palavras, né, que não acrescentem, né? Filtre, né? Porque às vezes a gente não é dono da verdade, mas nós somos filho daquele que é o Pai da verdade e que tudo sabe. Coloque Deus em primeiro lugar, né? Tudo que você for fazer, coloque a tua alma, coloque o teu coração, valorize a sua família, valorize as pessoas que te amam, que estão ao teu lado, que te respeitam, e que os seus sonhos sejam sonhados por mais pessoas. Enfatize, fale do amor das pessoas e do amor de Deus também para elas, porque este é o caminho. Nós nada somos, estamos aqui de passagem, e o que nós deixamos aqui chama-se legado. Deixe um legado diferente, não só de bens, mas de conteúdos, de valorização e de paz por onde você passar. Esta é a minha mensagem, foi uma honra estar aqui no primeiro podcast, que vai ser de muitos aqui, que vai ser um sucesso em toda a região. Obrigado, gente. Amém. Uma forte salva de palmas ao Ponciano aí. Obrigado a todos que nos assistiram e até o nosso próximo podcast, o nosso próximo episódio Conexão em Pauta. Fiquem todos com Deus. Ponciano, Ficou legal? Bom.